O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi alvo de fake news nas redes sociais por conta de um vídeo que está circulando que mostra o ministro ao lado da comediante Virgínia Álvares e dizendo que é fã da humorista. Só que muitos, porém, divulgaram o vídeo dizendo que a mulher ao lado de Dino é a esposa do líder do Comando Vermelho no Amazonas. No Twitter, o presidente Lula se solidarizou com Dino e disse, abre aspas, vamos colocar aqui para quem nos acompanha, minha solidariedade ao ministro que vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Ele já disse e reiterou que jamais encontrou com a esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentira. Disparatada, perdão. O Ministério da Justiça tem coordenado ações de enorme importância para o país. Nossa, tô vendo que eu tô precisando usar óculos. A defesa da democracia, o combate ao armamentismo selvagem, o enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico e às milícias e a proteção da Amazônia. Essas ações despertam muitos adversários que não se conformam com a perda de dinheiro e dos espaços para suas atuações criminosas. Daí nascem as fake news difundidas numa clara ação coordenada. Nós reiteramos, não haverá recuos diante de criminosos e seus aliados. Estejam onde estiverem, sejam eles quem forem. Presidente Lula fez ali a sua solidariedade ao ministro Flávio Dino, mas faltou explicar por que a mulher de um suposto líder do Comando Vermelho na região do Amazonas, condenado e preso, esteve no Ministério da Justiça, conversou com integrantes do Ministério da Justiça, sem que ninguém registrasse aquilo, Luiz Felipe Dávila. Não, não é só isso. Ela é casada com o líder do Comando Vermelho da região. Ela mesma já foi condenada a 12 anos de segunda instância. Agora, não é possível que o Ministério tenha uma lista de convidados e não faz um mínimo check em cima de quem está sendo convidado para participar de uma conferência, né? É uma coisa inacreditável. Então, é um descuido absoluto, primeiro, parte do governo. Segundo, que é sim muito grave o governo pagar passagens de uma condenada pela justiça ligada ao tráfico de drogas, ao crime organizado, para participar de um seminário no Ministério da Justiça. É um negócio escandaloso. Isso aí não tem... Então, isso é que eu digo que os políticos, às vezes, tentam querer ser amigos, mas devia ser lembrar do cargo que ocupa. O cargo que se ocupa é, primeiro, assumir a responsabilidade, depois vamos apurar o que aconteceu e não ficar com essa história de, não, o Flávio Dino está fazendo um belo trabalho no Ministério da Justiça. Isso não tem nada a ver. Tem a ver, o fato é, o governo não deu explicação como uma criminosa ligada ao tráfico foi a Brasília com passagem paga pelo Ministério para participar de um evento em Brasília. É inacreditável e deve explicação, sim, ao povo brasileiro. A pasta dos direitos humanos foi quem pagou a passagem de Luciane. E a pasta dos direitos humanos disse que as listas foram levantadas ali pelos estados e que não foi ela quem formou. Ela apenas garantiu que as pessoas que estavam nessas listas que foram incluídas pelos estados pudessem chegar até esse encontro. De qualquer forma, isso não tira ainda a obrigação de o governo, de o ministério, entender e checar quem são as pessoas que participam, principalmente em encontros no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tanto tem falado e sofrido questionamentos em relação às políticas de segurança pública que combatam o crime organizado, do qual... Exatamente. O Comando Vermelho também faz parte, Alan Gani. Evandro, ontem a gente falava aqui que o Brasil é o país da piada pronta, porque o presidente da Enel foi dar explicações e acabou a luz. E aqui, uma integrante, né, do Comando Vermelho visita o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Quer dizer, é o país da contradição, do escarnário, é um absurdo. Ou melhor, direito dos manos, né? O que se torna ainda mais grave é que isso é pago com dinheiro público. E como é que uma pessoa dessa tem todo esse trânsito nesses dois ministérios? A gente fala muito que o crime organizado aqui no Brasil, ele se organizou a tal ponto que existe já formação, né? Eles já pensam a longo prazo, formação de promotores, de juízes, de políticos. E talvez isso já seja uma prova de como o crime organizado começa a se infiltrar em Brasília. De qualquer modo, Evandro, o governo precisa dar explicações para a sociedade. Ainda mais que o presidente Lula
quer colocar Flávio Dino, supostamente, no Supremo Tribunal Federal. Então, a questão se torna ainda mais delicada diante do que aconteceu recentemente. Fábio Piperna, Luciane foi lá, tirou fotos com o secretário da Secretaria de Ações Penais, depois várias pessoas foram questionadas e esses secretários acabaram assumindo ali a culpa, né, dizendo que sim, eles deveriam checar melhor com as pessoas com as quais eles vão se encontrar. Enfim, a questão é que o problema já foi disseminado e agora o Ministério da Justiça, para muitos, está devendo explicações. Bom, então vamos lá. São muitos aspectos envolvidos nessa história. Começando pela ordem que você estabeleceu, colocando inicialmente o tweet do presidente da República. Então, foi mais um ataque de mau caráter que foi feito e isso vem se repetindo quase que diariamente em vários aspectos. Aliás, hoje, inclusive, tem um envolvendo um vídeo lá, uma série de imagens, envolvendo inclusive um rapaz que voltou lá da faixa de Gaza. Muito bem. Agora... Exatamente, teve a fake news envolvendo o ministro, ou seja, colocando o ministro na presença de uma pessoa e apontando uma pessoa que não é. Colocando o ministro ao lado da Luciane, sendo que ali no vídeo não é a Luciane. Uma fake news, inclusive disseminada por um político, tá aí nas redes sociais e tal. Então isso é coisa de mau caráter, o que também não é algo inédito. Exatamente, nada novo sob o sol. Isso. Agora, em relação à parte que atinge o governo, veja, essa cidadã, ela foi convidada, segundo a explicação que circula, por uma ONG, e a ONG teria sido, então, a parte envolvida nesse evento. Então, a ONG participaria desse evento e convidou essa senhora. E na outra viagem, ela pôs o nome dessa senhora na lista e o Ministério dos Direitos Humanos pagou. Em relação à visita que ela fez ao Ministério da Justiça, o nome dela também não teria aparecido porque ela foi como acompanhante de uma representante lá do Rio de Janeiro. Enfim, de uma ONG. Muito bem. Primeiro, então são 2 ministérios com pessoas que se relacionam com ONGs que têm vínculos com uma cidadã condenada, como Dávila disse, há 10, 12 anos de cadeia e a esposa de um criminoso. Então, isso atesta a péssima índole dessa ONG, que ela está levando, ela está circulando pelo país como uma criminosa, e o descuido de alguém, de pessoas em 2 ministérios. Então, eu, por exemplo, se fosse o ministro Dino e o ministro Silvio, duas pessoas de reputação e tal, e até para que isso não seja manchado, eu demitiria os responsáveis por esse evento. Com certeza. Uai, isso está maculando, está conspurcando de alguma forma a imagem deles. Então eles têm que tomar, essa é a satisfação que eles têm que dar. Não adianta o ministro falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso, foi o sub do sub lá que convidou. O fato é que a pasta dele, no caso de uma pasta, recebeu e na outra pasta foi quem bancou a viagem. Então não tem desculpa para isso. Tem que pôr na rua o responsável que organizou esse evento. Sabe que eu vi várias análises hoje e muitas delas traziam esse questionamento, né? Que se fossem em outros países e uma situação como essa acontecesse, provavelmente essas pessoas já não estariam mais nos lugares que elas ocupam. E eu vi também uma outra análise interessante que fala que daqui a pouco o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública vai precisar de uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, para que ele mesmo possa então identificar as pessoas que colocam em risco a sua reputação, mas também a sua atuação, Gustavo Segré. É uma vergonha por onde você olhe, porque estamos falando de uma pessoa vinculada com o narcotráfico, esposa de um preso pelo narcotráfico, do Comando Vermelho, que ela já foi sentenciada, e eu imagino ela tirando uma selfie não tem fotos. No ministério, dizendo, olha onde eu estou, e ninguém me parou, eu estou aqui no lugar que eu queria estar. Não, e em um dos encontros ela foi reclamar sobre como funcionam as penitenciárias aqui no Brasil. Então, é como dizer, vamos lá, se em lugar de ser a esposa de um narcotraficante, fosse uma pessoa que poderia colocar em risco pessoas dentro do ministério, como é que fica? É uma vergonha. E concordo com o Piperno, teria que ser demitido mais urgentemente a pessoa que determinou que essa pessoa fosse. E outra indicação também, uma questão válida, tem que checar as pessoas que vão. Quando você faz uma lista para qualquer tipo de evento, as pessoas onde tem autoridade sempre são checadas.
para verificar quem é que está entrando. Vai que pode colocar em risco a segurança de alguém. E aqui não foi. E isso é uma vergonha, sobretudo porque não é apenas ser, tem que ser e parecer. Lembrando que teve muito questionamentos do ministro quando chegou na favela da Maré, na comunidade da Maré. Então, tudo isso conspira para dar, se não tiver nada de certo, conspira para dar ferramenta para aquele que defende isso. Então deveria ser mercado. Evitemos o problema antes que o problema exista. Nós estamos até a foto que mostra aí a Luciane, ó, ao lado do Rafael Velasco, que é o secretário da Senapen, né? Que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Essa é uma das fotos que estão circulando, então, em que mostram, né, esse encontro que ela teve. E teve até uma coletiva em que o ministro Flávio Dino participaria e que ele saiu e apenas os secretários ficaram. E claro que esses secretários foram bombardeados de perguntas pelos jornalistas sobre como há tanta segurança em vários quesitos, ou seja, uma pessoa hoje não consegue se deslocar de um lado para o outro sem que seja identificada, e como que alguém que é esposa de um homem que seria o líder de uma facção criminosa que é tão relevante aqui no país, em termos de crime organizado, de tentativa de combate a esse crime, circula assim justamente dentro do próprio ministério, Luiz Felipe Dávila. E aí, Evandro, aquilo que a gente já conversou tantas vezes aqui, a importância de unificar os bancos de dados, porque uma pessoa dessa, quando passasse pela companhia aérea e mostrasse a cara, já devia ter uma informação ali de que já disparava para todo lugar. Falava assim, gente, o que a criminosa está fazendo aqui andando pelo aeroporto? Porque é uma coisa inacreditável, essa ausência de dados, veja só, prejudica a entrada no Ministério, prejudica todo o trajeto que ela fez para chegar em Brasília e passa uma coisa completamente desapercebida. Então, o que a gente sempre discute aqui, é preciso ter uma política de Estado para combater o narcocrime e o narcotráfico no Brasil. Se não tiver isso, isso mostra como está passando, na verdade, tudo debaixo do nariz das pessoas, inclusive do Ministério da Justiça, por falta de utilização de informação para poder combater essas organizações. Eu só quero jogar um questionamento final aqui para vocês, né, e rapidamente passar por vocês. Vocês acham que esse tipo de exposição que está tendo o ministro Flávio Dino agora, que representa a parte de fogo amigo e fogo inimigo, tem a ver justamente com a possibilidade dele ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, hein, Gustavo Segré? Eu não acho que tem a ver, porque esse evento, não acredito que nenhum do governo tenha convidado a senhora para prejudicar o ministro. Mas tem outra questão também que tem a ver com a vinculação. Eu não conheço de segurança de narcotraficante, mas eu duvido que essa senhora tenha ido sozinha. Estamos falando da esposa de um dos chefes do Comando Vermelho. Não é uma pessoa qualquer. Então aí ela vai, tira foto com o encarregado de serviços penais, dizendo, eu já fui sentenciado em segunda instância, estou aqui negociando para melhorar a vida dos presos, vai que me confirmam na última instância e termina na prisão. É absurdo. Por onde a gente olhe, é absurdo. E chama a atenção que ninguém perdeu o cargo por essa barbaridade de falta de segurança no ministério que deveria pregar por ele.